Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:13. Olá, ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é terça-feira, 19 de abril de 2022. Redação e apresentação Wesley Pereira e Daliano Oliveira. Participa dessa edição repórter J. Pereira. Vamos então aos destaques da edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia. Dengue. Goiânia decreta estado de emergência após liderar número de casos no Brasil. Goiás é o estado que mais gera empregos na região centro-oeste. Goiás bate recordes na agricultura e se torna o segundo estado que mais colhe soja e o terceiro maior produtor de grãos do país. Polícia indicia perita criminal que teria forjado um atentado contra a própria vida em Caldas Novas. Carnaval em Goiânia. Escolas de samba desfilam na capital entre os dias 20 e 24 de abril. ProUni, MEC prorroga prazo de informações de alunos pré-selecionados. Caixa paga auxílio a beneficiários com NIS Final 3. 4 dos 10 bancos mais rentáveis do mundo são brasileiros. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. 12:14, uma ótima tarde para você. Sejam todos bem-vindos à edição desta terça-feira. O Ministério da Educação prorrogou até o dia 20 de abril o prazo para que os pré-selecionados na lista de espera comprovem as informações fornecidas no ato de inscrição no processo seletivo do Programa Universidade para Todos, o ProUni, edição do primeiro semestre deste ano. Anteriormente, o prazo terminaria na última quarta-feira. O prazo para instituições de ensino participantes dessa edição emitirem o documento de concessão ou não da bolsa será de 22 de abril até 3 de maio. Os documentos para comprovação de que o pré-selecionado atende aos critérios do ProUni devem ser entregues na instituição para o qual o estudante foi pré-selecionado. Os horários e o local de comparecimento para a conferência das informações, bem como se há disponibilidade de canal eletrônico que permita o envio da documentação por meio digital, devem ser verificados diretamente com a instituição de ensino. A perda do prazo ou a não comprovação das informações vai implicar na reprovação do candidato. A instituição de ensino deve obrigatoriamente entregar ao pré-selecionado o protocolo de recebimento da documentação solicitada. O estudante deve ficar atento quanto à exigência de entrega de documentos adicionais, caso seja julgada necessária pelo coordenador do ProUni na instituição. E a Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira a parcela de abril do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social de final 3. O valor mínimo do benefício é R$400. As datas vão seguir o modelo do Bolsa Família, que pagava nos 10 últimos dias úteis do mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas em 2 aplicativos: o Auxílio Brasil, desenvolvido pelo Programa Social, e o Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa. No início do ano, 3 milhões foram incluídas. O Auxílio Gás também é pago hoje às famílias inscritas no CadÚnico com o NIS Final 3. O benefício segue o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil. Com duração prevista de 5 anos, o programa irá beneficiar 5,5 milhões de famílias até o final de 2026, com o pagamento de 50% do preço médio do botijão de 13 quilos, conforme valor calculado pela Agência Nacional do Petróleo. Neste mês, o benefício corresponde a R$51. E a Prefeitura de Goiânia decretou estado de emergência em saúde devido ao alto número de casos de dengue, zika e chikungunya na cidade. Com quase 30 mil registros nesse ano, segundo o Passo, a capital lidera o número de casos de dengue no Brasil há pelo menos 10 dias. A medida prevê reforço no combate ao mosquito Aedes aegypti, vetor de doenças, por 6 meses. Além disso, decisão permite ao município comprar materiais e insumos sem alguns entraves burocráticos.
O decreto viabiliza ainda a contratação de servidores temporários para reforçar as ações de combate ao espalhamento da dengue e doenças correlatas em Goiânia. Somente em 2022, a Secretaria Municipal da Saúde registrou 28.967 casos prováveis de dengue em Goiânia, com taxa de incidência de 1.885 por 100 mil habitantes. Em comparação com a semana epidemiológica 15 do ano passado, o aumento foi de 1.337%. O boletim da Segurança Municipal de Saúde da capital ainda aponta que em todas as regiões de Goiânia apresentem taxas de incidência de dengue acima de 300 casos por 100 mil habitantes, o que indica alto risco para a ocorrência da doença na capital. Jornal do Meio-Dia. 12:18 e agora o boletim da Polícia Rodoviária Federal das últimas 24 horas nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás, com o inspetor Nilton Moraes. Boa tarde aos ouvintes da Verde Vale, especialmente ao Jornal do Meio-Dia. Nas últimas 24 horas, a PRF registrou 2 acidentes com 2 pessoas feridas e nenhuma morte. Lembrando que já estamos aproximando aí do final de semana e a Operação Tiradentes está em vigor. Para você que vai pegar a estrada, muita atenção, muito cuidado, olhe a sua documentação e tenham todos uma boa viagem. Inspetor Nilton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, para o Jornal do Meio-Dia. E Fluminense e Vila Nova se enfrentam hoje pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. A partida está marcada para as 21h30, horário de Brasília, no Maracanã. O Fluminense, que só estreia nessa fase do torneio por ter disputado a Libertadores, vem de vitória no Brasileirão. No último sábado, bateu Cuiabá fora de casa por 1-0 e conquistou o primeiro triunfo no campeonato. Atual campeão carioca e campeão em 2007 da Copa do Brasil, o Flu sonha com mais títulos e vê na competição a oportunidade de buscar um algo a mais na temporada. A disputa também pode representar um desafogo para a delicada situação financeira após a eliminação da Libertadores. Já o Vila Nova, que eliminou o Rio Branco do Acre e o Guarani nas 2 primeiras fases da Copa do Brasil, vem de 2 empates nas primeiras rodadas da Série B e espera ser mais competitivo no Maracanã. Invicta, a seleção brasileira sub-17 conquistou nesta segunda-feira o título do torneio de Montaigu na França, com vitória sobre a Argentina por 2-1. Gols dos palmeirenses Hendrick e Luiz Guilherme. No apito final, os rivais partiram para cima dos brasileiros para brigar, mas a confusão rapidamente foi contida e a festa verde e amarela dominou o campo. As 2 revelações do Palmeiras italiana foram os destaques da competição, anotando nada menos do que 9 dos 11 gols da seleção brasileira. Hendrick foi o artilheiro, seguido de perto pelo companheiro de clube, o camisa 10, Luiz Guilherme, com 4. Hendrick foi o artilheiro e ainda ganhou o troféu de craque da competição. Nessa segunda, o destaque do Palmeiras na inédita conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior abriu caminho para o título do Brasil. E vamos ao agronegócio. O mercado da soja, depois de altas fortes da sessão anterior, opera com estabilidade na manhã de hoje na Bolsa de Chicago. Perto das 7h50 da manhã, os ganhos variavam entre 1,5 e 4,25 pontos nos principais contratos, com o maio sendo cotado a $17,19 e o agosto $16,49 por bushel. Os traders permanecem atentos aos desdobramentos da guerra, ao comportamento da demanda, à oferta curta na América do Sul, mas vai dando mais espaço em seus radares à nova safra dos Estados Unidos. O Departamento de Agricultura americano trouxe no fim da tarde de ontem os primeiros dados do plantio 2022-23. Até o último domingo, 1% da área dedicada à oleaginosa já havia sido semeada, contra 3% do mesmo período do ano passado e 2% da média plurianual. A expectativa do mercado, porém, era de 2%. Sobre o milho, depois da falta de avanço da última semana, a área plantada nos Estados Unidos chegou a 4%. O índice ficou abaixo da expectativa de 5% dos traders. Há uma semana, o número era de 2% e há um ano de 7%. A média das últimas safras é de 6% para o período. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. A partir de hoje, ninguém mais é obrigado a usar máscara. É recomendável que quem estiver gripado ou puder contagiar os outros, que use máscara, se tiver que sair de casa. Não? Mas ninguém mais é obrigado. Assim como quem quiser visitar o Brasil não precisa apresentar prova de vacina. Também não sei para que servia, né? E, enfim, mas principalmente
agora vai ter licitação, vai passar por todo o processo para evitar a picaretagem que aconteceu com compra de material de proteção individual, máscara, luva, compra de respiradores, compra de hospitais de campanha, compra de UTI, né? O que mandaram ver, né? Milhões, a gente não sabe quanto, do nosso dinheiro dos nossos impostos, gente que se aproveitou. E a CPI do Senado não quis investigar, né, essa corrupção. Então, agora, pelo menos daqui para frente, já está mais difícil. E só para lembrar, né, as pessoas que, como o ministro Lewandowski, se manifestou dizendo que o governo estava parado, que foi graças ao Supremo, que o Supremo aí rasgou a Constituição e foi em frente, né, protegendo o brasileiro, mas ele disse que foi a inação do governo. Gente, essa emergência saiu 40 dias antes de a Organização Mundial de Saúde declarar pandemia. Saiu no início de fevereiro e a pandemia saiu dia 11 de março. Né? Só para a gente trazer os fatos para comparar. Bom, uma outra questão que eu queria conversar aqui. Gente, eu não sei o que há com a gente, nós jornalistas, que temos obrigação de sermos especialistas em generalidade. Quer dizer, a gente tem que ter uma cultura geral ampla, 360 graus. Aí eu vejo, na cobertura daquela tentativa de assalto a uma transportadora de valores em Guarapuava, Paraná, o repórter mostrando, né, eles deixaram numa árvore, eu não sei como, um fuzil. Um fuzil, eu não sei se semiautomático ou podendo atirar como automático também, mas era um fuzil que devia ser ou 5,56 ou 7,65, e o repórter dizer que aquilo era uma espingarda calibre 12. E depois chamou os carros fortes de tanque do exército. Aí eu me dá uma tristeza enorme, eu que fui professor de jornalismo na PUC em Porto Alegre, no CEUB em Brasília, fico uma tristeza enorme, fico me perguntando o que está acontecendo? Eles são estimulados a quê? Porque eu sempre estimulei as pessoas a pesquisarem, a ampliarem, tem que ser enciclopédicos. Tem que entender de tudo, desde a anatomia, a geografia, a química, a física, matemática. Eu sinto muito. A gente lida com tudo isso no dia a dia, tem que saber superficialmente tudo isso, né? Bom, isso é quase um desabafo. Vocês viram o Sérgio Moro, depois de ter sido o grande candidato à presidência da República da terceira via, aí foi rebaixado a deputado federal, se quiser, ele diz que não quer, e ontem eu vi que ele está sendo lançado por uma ESG Brasil, se não me engano, ESG, que não é Escola Superior de Guerra, significa outra coisa, que é um modernismo aí nas relações empresariais, que agora eu não chamo mais de empresa, relações corporativas, não são mais empresariais, né? Essa linguagem moda aí. Mas, enfim, ele agora está lançando um curso anticorrupção. Saiu, ele que saiu. Parece que eu vi uma charge em que ele atira com as duas mãos, ele atira nos dois pés, né? Eu não sei, eu não entendi, né? Ficou completamente peixe fora d'água na política, né? Depois de anos de carreira como juiz. Ele não conseguiu se adaptar ao novo campo de atividade. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento
O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre prezando excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64 3661 1799 ou pelo WhatsApp 64 99951 9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 12:28, o primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta terça-feira. E já destacaremos para você que o milho abriu a terça-feira levemente mais alto na Bolsa Brasileira. 4 dos 10 bancos mais rentáveis do mundo são brasileiros. E Goiás é o estado que mais gera empregos na região Centro-Oeste, com a abertura de mais de 170 mil vagas de trabalho nos últimos 3 anos. Os detalhes você vai saber já aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. 12:31, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia dessa terça. E o Ministério da Economia incluiu 22 de abril, a próxima sexta-feira, na lista de pontos facultativos para servidores federais. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Com isso, 2022 passa a ter 9 feriados e 6 pontos facultativos para servidores federais. Passa também a ter um segundo feriado prolongado que vai da próxima quinta-feira, dia de Tiradentes, até o domingo, dia 24 de abril. O único até aqui que havia sido o da Páscoa na semana passada foi de 15 a 17 de abril. A portaria estabelece ainda uma lista de feriados e proíbe a antecipação ou adiantamento do ponto facultativo. Além dos feriados e pontos facultativos nacionais, os servidores também terão direito aos feriados estaduais e municipais. Em relação a dias de guarda de credos e religiões, o servidor poderá compensá-lo se tiver autorização do responsável pela unidade em que trabalha. E 4 grandes bancos brasileiros figuram na lista dos 10 mais rentáveis do planeta, segundo o levantamento da empresa de análise de dados financeiros Economática. O ranking foi realizado com base no percentual do ROI, sigla em inglês para o retorno sobre o patrimônio líquido. Esse indicador é utilizado para medir quanto uma empresa consegue ganhar do valor utilizando os seus próprios recursos. O banco americano Capital One lidera a lista, com retorno de 20,4%, seguido pelo também americano Ally Financial, com 19%. Melhor colocado entre os brasileiros, a filial nacional do espanhol Santander está na terceira posição, com ROI de 18,9%. O Santander Brasil também apresentou o melhor ROI entre os grandes bancos brasileiros pelo 4º ano consecutivo, mas perdeu a liderança global que detinha até o ano passado. Na quinta posição, com retorno de 17,3%, o Itaú Unibanco aparece à frente do gigante americano JP Morgan. Na sequência, aparece o Banco do Brasil e Bradesco, com 15,7% e 15,2%, respectivamente. A base utilizada pela Economática foi a rentabilidade sobre o patrimônio médio do ano fiscal, encerrado em dezembro de 2021, considerando os 39 bancos de capital aberto com ativos acima de 100 bilhões de dólares. Os Estados Unidos possuem a maior quantidade de grandes bancos nessa lista, com 19 no total. E aqui em Goiás, a perita criminal Kátia Mendes Magalhães foi indiciada por falsidade ideológica, peculato e porte ilegal de arma de fogo pela Polícia Civil em Caldas Novas. A corporação anunciou nesta segunda-feira que concluiu o inquérito que investigou o suposto atentado sofrido por Kátia no dia 10 de março desse ano. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita de que a perita havia forjado o atentado se confirmou. Ela, que era chefe do posto da Polícia Técnico-Científica de Caldas Novas, já havia sido afastada das funções pela Justiça, que também determinou a quebra do seu sigilo telefônico. Além de Kátia, a polícia também indiciou o servidor público municipal Douglas Souza de Oliveira. Foi ele que efetuou os disparos e apontado pela corporação como comparsa da suspeita. Ele deve responder pelos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Jornal do Meio-Dia. 12:35. Goiás é o estado que mais gera empregos na região Centro-Oeste, com a abertura de mais de 170 mil vagas de trabalho nos últimos 3 anos e 2 meses.
Vamos conferir os detalhes nessa matéria de Juliana Carnevale. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, ligado ao Ministério do Trabalho, apontam que Goiás gerou 170.647 empregos com carteira de trabalho assinada em 3 anos e 2 meses, ou seja, de janeiro de 2019 a fevereiro de 2022. Segundo o CAGED, Goiás gerou 21.550 empregos com carteira assinada em 2019. Já em 2020, em meio à pandemia da Covid-19 e diversas restrições nas atividades econômicas, o saldo caiu para 8.272, mas ainda com resultado positivo. Em 2021, segundo ano da pandemia, o Estado cravou 110.787 novas vagas. E em 2022, nos meses de janeiro e fevereiro, já são 30.038. Nos anos de 2020, 2021 e nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, a atividade econômica que mais contribuiu para a geração de empregos foi a de serviços, com 54.651 novas vagas, seguida da indústria, comércio, construção civil e agropecuária. O bom desempenho na geração de empregos coloca Goiás à frente dos demais estados da região Centro-Oeste. De Goiânia, Juliana Carnevale. E falando de esporte, a Mercedes vem de uma má fase no início dessa temporada da Fórmula 1 e até o momento só conseguiu garantir 2 pódios nas últimas 3 etapas. O terceiro lugar de George Russell no GP da Austrália do dia de abril colocou o jovem na vice-liderança do campeonato de pilotos pela primeira vez em sua carreira. Correndo sua primeira temporada na equipe, Russell recebeu elogios do colega Lewis Hamilton pela performance. George Russell ingressou na Fórmula 1 em 2019 pela Williams. Apesar de ter conquistado um pódio com a antiga equipe, a terceira colocação no circuito de Melbourne foi a primeira premiação de Russell com a Mercedes. O resultado traz, claro, esperanças para a equipe. A próxima corrida da Fórmula 1 acontece no domingo, dia 24, o GP de Emília-Romagna, na Itália. E o Atlético decidiu poupar alguns titulares de viajar e utilizar um time misto para encarar o Tocantinópolis pelo jogo de ida da Copa do Brasil. O duelo acontece no estádio Ribeirão, a mais de 2.500 quilômetros de Curitiba. A definição aconteceu na segunda-feira, em uma reunião da comissão técnica no CT do Caju. O técnico Carille, que já havia adiantado após a derrota para o Corinthians na Série A, que faria mudanças, mas não sabia quantas. O treinador chegou a falar que não iria priorizar nenhuma competição, mas vai dar descanso a atletas ainda não definidos por conta dos jogos contra o Flamengo no sábado pelo Brasileirão e o Libertad na terça-feira pela Libertadores. Depois, o Furacão ainda encara o The Strongest da Bolívia e o América Mineiro em Belo Horizonte. E no agronegócio, a terça-feira começou com preços futuros do milho levemente mais altos na Bolsa Brasileira. As principais cotações registravam movimentações na faixa entre R$90 e R$93 por volta das 9h14. O vencimento maio 22 era cotado a R$90,08 a saca, elevação de 0,39%. Já o julho 22 valia R$91,04. O setembro 22 negociado a R$92 a saca e o novembro 22 tinha valor de R$93,52 a saca, uma alta de 0,33%. Para o analista de mercado da Brandalize Consult, Vlamir Brandalize, o mercado interno brasileiro segue com quase nenhuma pressão de compra e nos portos segue embarcando navios de soja e sem novas programações para embarques de milho. O ambiente do milho está muito favorável em um ano em que estamos andando bem com a safra. As cotações de Chicago firmes e os temores de queda da produção dos Estados Unidos junto com a safra da Ucrânia sendo menor neste ano e a Rússia deixando de exportar. O mercado do milho está escasso no ambiente global em um ano em que o Brasil deve colher recorde na sua safrinha. Jornal do Meio-Dia. E o governador Ronaldo Caiado empossa novo secretário de Saúde e diz que entre as demandas com prioridade para serem atendidas estão o aumento de cirurgias eletivas e o aumento de casos de dengue. A matéria é com Stephanie Araújo. A posse do novo secretário estadual de Saúde de Goiás, o médico Sandro Batista Rodrigues, foi realizada na tarde desta segunda-feira. Estavam presentes autoridades, representantes de entidades da área médica e servidores da secretaria. O governador Ronaldo Caiado conduziu o ato solene de posse e falou sobre a escolha do novo representante da saúde. Eu sou um médico qualificado, tenho a sensibilidade de ouvir as pessoas, mas ao mesmo tempo sabe trabalhar em equipe, sabe também cobrar resultados.
sabe ter conteúdo para cada vez mais elevar o nível do tratamento de saúde do nosso estado de Goiás, e como tal, ele mesmo, por mérito dele, construiu essa condição de substituir o Ismael Alexandrino, que foi também um grande secretário de saúde de Goiás, e que agora o Sandro vem substituí-lo, e uma convicção absoluta que ele vai ainda mais apresentar mais serviços e vai se destacar ainda mais na sua função. Sandro Rodrigues é formado pela Universidade Federal de Goiás, mestre e doutor em Ciências da Saúde e especialista pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Até abril de 2022, ocupou o cargo de superintendente de atenção integral à saúde de Goiás. Muita responsabilidade envolvida, né? Muita responsabilidade. A gente teve um trabalho brilhante do ex-secretário, doutor Ismael Alexandrino, e a lógica é que isso continue da forma o melhor possível, levando em consideração, óbvio, todo o contexto, os novos desafios que vão sendo colocados. Saúde é algo extremamente dinâmico e que precisa sempre ser pensado de forma que a gente impacte positivamente a vida das pessoas. Segundo o governador, entre os principais desafios a serem enfrentados pelo secretário na área da saúde neste momento está a demanda de cirurgias eletivas e o aumento de casos de dengue. Primeiro, nós operarmos rapidamente os pacientes de cirurgias eletivas. Como nós não tínhamos centro cirúrgico para operar, já que todos os hospitais estavam ocupados com pacientes de Covid-19, esses pacientes ficaram represados. E como tal, nós temos uma demanda muito grande que se acumulou no decorrer. Desde quando eu recebi o Estado, já tinham 50 mil casos, tá certo? Em cirurgias eletivas. Operamos no ano de 2019, 2020 já veio a pandemia e nós estamos retornando agora em 2022. Então, imediatamente, nós avançarmos nas cirurgias eletivas. Sem descuidar, é lógico, daquilo que hoje também é motivo de preocupação, como a incidência de dengue e de chikungunya. Esses dois pontos também têm que ser priorizados pela nossa estrutura da Secretaria. Stephanie Araújo, da Agência Brasil Central. 12:42, último intervalo do Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, e já abrimos espaço para nossa redação. De lá chega o repórter J. Pereira com as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. Carnaval em Goiânia, escolas de samba desfilam na capital entre 20 e 24 de abril. PJ Goiano decreta ponto facultativo no dia 22 de abril após feriado de Tiradentes. Os detalhes você vai saber já, não saia daí. Jornal do Meio-Dia. 12:45, já voltamos com o Jornal do Meio-Dia desta terça-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o plenário da Câmara aprovou nesta segunda-feira o texto base da medida provisória que cria o programa Internet Brasil, que prevê o acesso gratuito à internet em banda larga móvel aos alunos da educação básica da rede pública de ensino. Serão beneficiados os estudantes pertencentes a famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Agora, deputados votam os destaques à proposta, sugestões de alteração no texto. Concluída essa etapa, o Ministério Público, a medida provisória segue para análise do Senado Federal. Assinada em dezembro do ano passado, a medida passou a valer após edição do governo federal. No entanto, precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional até 17 de maio para virar lei. O relatório aprovado, de autoria do deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, amplia o benefício também a estudantes de escolas de comunidades indígenas e quilombolas, além de alunos de escolas especiais sem fins lucrativos. O acesso à internet, de acordo com o texto, pode ser realizado por meio de um chip disponibilizado pelo governo, bem como pacote de dados ou dispositivo de acesso que poderão ser concebidos a diferentes alunos integrantes da mesma família. Criticado por parlamentares da oposição, a medida dispensa ainda licitação para a contratação de prestadores de serviço logístico de transporte e de entrega pelo Ministério das Comunicações e parcerias com a iniciativa privada. Jornal do Meio-Dia. E no agronegócio, Goiás bate recordes na agricultura e se torna o segundo estado que mais colhe soja e o terceiro maior produtor de grãos do país. A matéria é com Emanuele Winder.
Foi divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o 7º levantamento da safra. O estudo indica um crescimento expressivo em relação ao ciclo 2020-2021. Segundo o coordenador institucional do IFAG, Leonardo Machado, a expectativa para esse ano aqui no estado é de uma produção recorde. Esse ano, até o momento, as chuvas têm auxiliado, fazendo com que a nossa produção ultrapasse as 12 milhões de toneladas. Somando a uma produção de soja bastante considerável, acima das 16 milhões de toneladas, estima-se que Goiás ultrapasse novamente a casa dos 30 milhões de toneladas. Essa foi a última previsão trazida pela Conab. Com isso, o estado de Goiás deve se consolidar como o terceiro maior produtor de grãos do Brasil. Com o recuo de produção de outros estados brasileiros, Goiás passa a ocupar o 2º lugar no ranking de maiores produtores de soja do país. Assim como explica a gerente de inteligência de mercado da CEAPA, Juliana Dias. Importantes estados produtores tiveram problemas climáticos que afetaram o desempenho da soja, como exemplo, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul. No caso do Rio Grande do Sul e do Paraná, em comparação com a safra de soja 2021, o recuo da produção da safra atual de soja é de 51% no Rio Grande do Sul e de 41% no caso do Paraná. O Mato Grosso do Sul também teve recuo de 27%. Goiás, nesse contexto, passa a ocupar o 2º lugar no ranking de maiores produtores de soja do país, atrás apenas do Mato Grosso. Emanuele Winder, da Agência Brasil Central. 12:49. Abram alas que o carnaval em Goiânia tá chegando. Se você curte uma boa folia, já vai se preparando, pois entre os dias 20 e 24 de abril, a Prefeitura da capital promove uma série de desfiles e apresentações de escolas de samba que irão acontecer em 7 bairros da capital. A festa popular retorna para a cidade após anos fora do calendário, representando o que há de mais valioso da cultura brasileira e goiana. Com acesso aberto para a comunidade, a programação será realizada de forma descentralizada, passando pelos bairros onde as escolas nasceram e atuam, conforme menciona o prefeito Rogério Cruz. A abertura acontecerá, Daliana, no dia 20, a partir das 19 horas, no Cine Goiânia Ouro. Ali haverá um concurso de Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval. Ao mesmo tempo, a Escola Acadêmicos do Samba desfila na Rua 3, no fundo do Teatro Goiânia. E o Tribunal de Justiça de Goiás terá ponto facultativo na sexta-feira, que sucede o feriado de Tiradentes. A decisão do presidente desembargador Carlos França foi publicada no Decreto Judiciário 865. O ponto facultativo não altera plantões para o atendimento de demandas judiciais urgentes e nem será aplicado a servidores com funções indispensáveis para a continuidade do serviço. E no esporte, a corrida pelo título da edição 2022 da Copa do Brasil ganha uma nova etapa a partir de hoje. Agora, com 32 clubes, a milionária competição inicia a sua terceira fase, na qual vai distribuir 48 milhões de reais aos classificados. A entrada das equipes brasileiras que jogam a Libertadores é um dos destaques do mata-mata. Depois de ter o jogo único nas 2 primeiras fases, que começou com 80 times, a Copa do Brasil passa a ser disputada em confrontos de ida e volta. O gol fora de casa não é mais critério de desempate. Em caso de empate na soma dos placares, a classificação será nos pênaltis. Nessa quarta-feira, às 9:30 da noite, Ceilândia e Botafogo e Portuguesa e Corinthians serão as partidas exibidas. O Atlético Mineiro, campeão de 2021, é um dos que entram direto na terceira fase da Copa do Brasil. O Galo faz a partida de ida em casa, no Mineirão, contra o Brasiliense, na quarta-feira, às 19 horas. A equipe da Série D eliminou o Globo FC e o Maitá nas 2 primeiras fases. Hoje, terça-feira, serão 4 jogos. Daliana, Fluminense, Vila Nova, aqui de Goiás, Bahia e Azurice, CSA, a CSA e América Mineiro e Remo e Cruzeiro. Além do Galo, América Mineiro, Atlético Paranaense, Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fortaleza, Palmeiras e Fluminense também começam a caminhada do título na Copa do Brasil. Junto com os representantes da Libertadores, Remo, campeão da Copa Verde Bahia, campeão da Copa do Nordeste no caso, e Botafogo, campeão da Série B, também darão start na terceira fase da competição. Outros 20 clubes passaram pelas 2 primeiras fases, entre eles Ceará, Cruzeiro, São Paulo e Santos. Jornal do Meio-Dia. 12:52 e agora direto da nossa redação chega o repórter J. Pereira com as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. Olá, estamos chegando com as informações desta terça-feira aqui em nossa cidade. De acordo com o que foi registrado, a Polícia Civil
conseguiu prender o autor de um homicídio no último dia 6 de março em um clube, o Clube Master, onde estava acontecendo uma festa, e após uma confusão, este homem, que não teve o nome divulgado pela polícia, acabou atirando contra um outro, né, que não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. Após o crime, ele fugiu, né, foi localizado na cidade de Japi, no Rio Grande do Norte, cerca de 3.000 quilômetros aqui da cidade de Mineiros. A prisão aconteceu graças ao trabalho de inteligência da Polícia Civil, que conseguiu localizar o destino, o paradeiro dele, e ao comunicar à Polícia Civil do Rio Grande do Norte, o mandado de prisão foi cumprido. O indivíduo, se condenado, pode pegar mais de 20 anos de prisão. O Batalhão Rural parou um homem na BR-060 que seguia de Mineiros aí para Jataí, após levantar suspeita. O indivíduo disse que veio até a cidade trazer uma cesta básica. Exatamente, teria saído da cidade de Aragoiânia para trazer uma cesta básica para Mineiros. Então a polícia ficou curiosa para saber o que de importante tinha nesta cesta básica. Veio até o endereço de entrega, foi recebido aí por uma mulher, e nesta cesta básica estava pasta base de cocaína. Ela foi presa na delegacia de polícia civil aqui de nossa cidade, acompanhada de seu advogado. Se a droga era dela ou não, não ficou esclarecido na ocorrência, mas foi ela quem atendeu a porta, então ficou caracterizado que o produto poderia ser dela. Tivemos também um roubo registrado na Avenida Coqueiros, uma situação que preocupa. Muitas pessoas utilizam essa avenida para suas práticas esportivas, a sua caminhada, né? Principalmente aí ao fim de tarde, também no período noturno. Uma avenida bastante bonita, bem iluminada, mas em alguns pontos da avenida, ali já próximo ao setor Alcira de Resende, o setor Almerinda, setor Santa Maria, é um local sem muita movimentação, principalmente após as 9h30, 10 horas da noite. E algumas pessoas continuam fazendo caminhadas nestes horários. Inclusive a polícia alerta para os perigos, né? Procure sempre aí locais mais movimentados. De forma que essas duas mulheres foram abordadas aí por um casal que estava em uma moto, de posse de uma faca, levaram o aparelho celular, um iPhone 11, deixando aí um prejuízo de mais de R$3.000 para a sua proprietária. A polícia fez patrulhamento, mas não conseguiu localizar os indivíduos, os suspeitos aí. Um casal, um homem e uma mulher, que estavam nessa motocicleta, fez essa abordagem ali na Avenida Coqueiros, enquanto o pessoal fazia caminhada. Muita atenção nesta situação. E registrado também um acidente na BR-364, próximo ali ao 71, envolvendo duas carretas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve derramamento de óleo na pista, né? Teve que ser interditada para a limpeza, e somente após essa limpeza e a garantia de segurança é que o trecho foi liberado. Nesse acidente, duas vítimas, um homem de 28 anos, foi transportado pelo Corpo de Bombeiros aqui para nossa cidade, com dores na coluna cervical, estava consciente. O outro condutor, que seria da cidade de Anápolis, infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a falecer. Lindomar Caldeira de Amorim, de 52 anos. As causas do acidente não foram reveladas. Eram estas as informações de hoje, da redação J. Pereira. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.